Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Começou a preparação para o duelo de domingo, jogo grande diante da equipe do Palmeiras. Atacante voltando a treinar normalmente com o grupo, ficando à disposição de Leonardo Jardim. Cruzeiro teve que reclamar na CBF para que Marcelo de Lima Henrique ficasse fora do quadro de arbitragem no domingo no Mineirão. As informações importantes de mercado: atacante com permanência quase que assegurada. Vamos falar sobre Marquinhos e outros interesses no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, porque começou a preparação do Cruzeiro para o duelo de domingo diante da equipe do Palmeiras. E o Cruzeiro tendo a volta de Wanderson. Atacante treinou hoje com o grupo e deve ser liberado para retornar ao time no domingo. Aí o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Temos que aguardar. O Cruzeiro ainda treina sexta e sábado e fecha a preparação no sabadão para o jogo de domingo, com Mineirão lotado e com o Cruzeiro tentando aí acabar com essa sequência mais do que positiva do Palmeiras, que venceu todos os jogos até aqui fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem um ótimo aproveitamento e o time neste momento, jogando fora de casa, fez 5 jogos e venceu as 5 partidas. Por isso, é o melhor visitante da Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Cruzeiro com 13 pontos, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, é o melhor mandante ao lado de Ceará, Fluminense. Os 3 times com 13 pontos em 5 partidas. É promessa de jogo grande, a gente terá uma cobertura para lá de especial. O Wanderson então treinando normalmente, aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, tendo aí todo mundo praticamente à disposição. A ausência é o Vidalba, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Está muito à vontade, inclusive, o Leonardo Jardim para montar um grande time e para o Cruzeiro buscar este resultado positivo, porque aí entra de vez na briga ali nesta parte de cima na tabela, na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, porque o Cruzeiro tem muito ainda para percorrer até se tornar um grande candidato, mas esse duelo com o Palmeiras pode aí mudar o cenário, né? Colocar o Cruzeiro definitivamente numa briga nestas primeiras colocações da Série A do Brasileirão. Vamos lá, porque temos informações importantes da arbitragem. É que a nossa digníssima CBF, ela chegou a escalar Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem como assistente 2 do VAR. É isso mesmo, ninguém está escutando errado. O Marcelo de Lima Henrique, que tinha sido afastado durante todo aquele tempo por causa do erro que ele cometeu em Internacional e Cruzeiro, contra o Cruzeiro, ele voltou a apitar um jogo aí que seria de aposentadoria, mas não vai se aposentar. E a comissão de arbitragem resolveu colocar o Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem do jogo do Cruzeiro com o Palmeiras. O Cruzeiro viu imediatamente, bateu o gancho e perguntou à CBF o que era aquilo, né? Se em outras palavras, né? Obviamente a gente não sabe o teor da conversa, mas é tipo: CBF, a gente ainda tá aqui, tá? A gente não morreu não, hein? Estamos aqui, atentos, tá bom? Estamos aqui de olho. O que é isso aí? Imediatamente a CBF retirou o nome do Marcelo de Lima Henrique da equipe, do quadro, né? Da equipe de arbitragem. E aí, meus amigos, fez o básico, né? O óbvio. É aquilo, né? Tentou emplacar. Se ninguém reclamasse, ia ver lá no domingo, quando mostrasse aquela salinha do VAR que deixa todo mundo aí
muito preocupado. É isso mesmo. Mas pelo menos o Cruzeiro estava atento e tudo foi alterado. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado para trazer aqui na Samuca TV, e uma delas é sobre o Marquinhos. O jogador será comprado, a informação que a gente tem está lá no Central da Toca, 3 milhões de euros, pagando aí em suaves prestações, uma negociação que o Cruzeiro avançou com o Arsenal. Essa informação foi antecipada pelo colega Thiago Fernandes e a gente trouxe detalhes, inclusive, do novo contrato, que deve ser até o final de 2028. Isso porque o Leonardo Jardim deu o aval, entende que o Marquinhos é um jogador de potencial que pode crescer e, obviamente, não vinha jogando mais porque tinha essa indefinição. O Cruzeiro, inclusive, melhorou as condições, existiam outros gatilhos aí no acordo anterior que significariam um aumento também em outras questões, mas o Cruzeiro resolveu toda essa parte burocrática e o Marquinhos, ele vai ficar em definitivo na Toca da Raposa 2, então custando este valor, aproximadamente aí 3 milhões de euros, e com a aval do Leonardo Jardim, ele foi titular inclusive contra o Fortaleza, e agora vamos ver se já fica à disposição para domingo diante da equipe do Palmeiras. O Marquinhos é uma das opções aí, caseiras, né, vamos dizer, que o Cruzeiro encontra para beirada. Havia uma possibilidade dele não seguir, mas isso agora está praticamente solucionado e o clube definindo os detalhes. Cruzeiro ainda quer um outro jogador de beirada, mas dentro daquele cenário que a gente vem falando, jogador jovem, com custo dentro do que o Cruzeiro pretende pagar. O Cruzeiro não vai entrar em leilão aí por jogador que está se destacando em outros clubes da América do Sul e que a pedida agora é de 8 milhões de euros. Isso aí, esquece, não vai acontecer, é a informação que a gente tem. E por isso, o Cruzeiro vai trabalhar aí dentro de uma realidade para reforçar esse time. Vale também para o zagueiro canhoto, que o Cruzeiro quer, vale também para volante. Então, o Leonardo Jardim vem conversando ali com o departamento de futebol para resolver todas essas questões. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, essa informação de um interesse do Cruzeiro foi lá atrás do Flazoeiro, depois o Venê falou sobre, o nosso colega Everton Guimarães também. E é o seguinte, o Cruzeiro tinha ou tem um interesse no Matheus Gonçalves do Flamengo, mas existia uma conversa para um empréstimo. E o Flamengo vendo com bons olhos. Depois o cenário foi alterado e aí veio uma conversa em valores de 8 milhões de euros para uma compra do atleta. Isso aí o Cruzeiro não vai fazer também. Então, o Cruzeiro vai trabalhar com calma nesta janela para encontrar essas opções que o Leonardo Jardim entende que vão agregar ao elenco, sem fazer loucuras. Já trouxemos aqui. Lá no início do ano, o Pedro Lourenço falava de um aporte de 300 milhões de reais para o Cruzeiro fechar o ano. Essa história não mudou, né? Não apareceu petróleo lá na Toca. O Pedro Lourenço tem uma fortuna que todo mundo sabe, mas tem compromissos também em vários aspectos, né? E não vai sair despejando dinheiro em toda janela, despejando, porque existem esses outros compromissos. Melhoria na infraestrutura, pagamento de dívidas, recuperação judicial, isso tudo está rolando. Não é porque o Pedro comprou que os problemas financeiros foram solucionados, as dívidas continuam, as compras que foram feitas precisam continuar sendo quitadas rigorosamente em dia, então é uma janela em que o Cruzeiro vai trabalhar dentro de uma realidade, comprando o que tiver de comprar dentro de um valor que o clube considera justo. É o que a gente tem de informação para passar para todos vocês aqui. Olha só, vamos falar de Matos, vamos falar de Wanderson, vamos falar de jogo contra o Palmeiras. Tem muita coisa, hein? Tem muita coisa, então
Começa agora mais um pacotão de notícias aqui no YouTube da Itatiaia. O primeiro assunto, vamos falar de Wanderson Pans. Ficou fora dos últimos 3 jogos, não atuou contra o Vila Nova, não atuou contra o Fortaleza e também não entrou em campo contra a União de Santa Fé na despedida da Sul-Americana. Mas voltou a treinar. Voltou a treinar e aí a grande expectativa é se o Wanderson ele vai começar o jogo contra a equipe do Palmeiras. Porque como ele ficou de fora desses 3 últimos jogos, né, Pio? Fica aquela dúvida na cabeça do treinador até se vai ter o rendimento total do jogador. Mas a boa notícia é que pelo menos no trabalho desta quinta-feira, ele fez o treino de forma integral, né? E como ele fez o treino de forma integral, a expectativa é que a sexta e o sábado também seja assim. E aí tenha o Wanderson, que é titular com o técnico Leonardo Jardim, o Mister, para esse confronto tão importante na temporada. Pio? Vale liderança, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no domingo, 7h30 da noite, no Mineirão, ingressos praticamente esgotados, mais de 61 mil ingressos com certeza vão ser vendidos. O torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro ouviu o chamado, né, Pance? Essa é a palavra. Tá aí animado com o técnico Leonardo Jardim, então teremos um excelente público. Só para lembrar, Pance, vou pedir para você falar por que o Wanderson ficou fora, né, desses jogos. Foi uma pancada no joelho esquerdo em um treino na Toca da Raposa que o tirou, né, de combate, mas agora pelo jeito tá melhorando. E é um jogador que vem atuando bem. Agora, se ele não jogar, se ele não atuar, será que pode ter uma novidade aí entre os relacionados, Pio? A gente pode esperar, né? Será? Mas eu acredito que ele vai ser relacionado. Não, que o Wanderson vai, mas pode ter mais uma novidade entre os relacionados? Pode? Não sei, tô te perguntando. E eu tô devolvendo a pergunta. Então tá, vamos falar do Marquinhos. Essa é a novidade. Por quê, ele tava achando que eu não entendi. É o Marquinhos. Então vamos falar do Marquinhos, porque todo mundo sabe, inclusive a gente noticiou aqui na Itatiaia, tinha um valor que o Cruzeiro teria que pagar caso ele atingisse mais um jogo. Ele fez 18 jogos, não é isso, Pans? Exato. E aí, se fizesse mais um jogo, o Cruzeiro teria que pagar 3,5 milhões de euros. Um contrato que foi costurado lá atrás no empréstimo com o Arsenal. E aí o Cruzeiro está resolvendo essa situação de uma forma importante, Pans. Dividindo o pagamento, né? Então o Cruzeiro tem a tendência de pagar o Marquinhos para ter o Marquinhos em campo. Se vai ser relacionado para o jogo contra o Palmeiras, vai depender desse acordo ser alinhavado, né? Se não for alinhavado, sinceramente, eu acho que não, porque aí ele vai incidir na primeira parte ali do contrato antigo. Mas o que já existe é que tem esse acordo verbal entre Cruzeiro e Arsenal. O Cruzeiro está aí pronto para adquirir os direitos econômicos do Marquinhos, e aí o contrato seria outro contrato, um novo contrato. Essa cláusula de compra em tese não existiria e o Cruzeiro poderia colocar o jogador aí para enfrentar o Palmeiras, seja como opção ou quem sabe no time titular, mais fácil, como opção, já que o Jardim já tem aí um time titular desenhado, né, Paz? Até porque ele passou pelo crivo do Leonardo Jardim, né, Pio? É um jogador que passou pelo aval do treinador do Cruzeiro. Eu considero bom jogador. Bom jogador. É bom jogador. Faz esse jovem. Faz esse lado de campo, né? Tem velocidade, tem força. Então pode ser aí que apareça. Vamos ver se vai destravar esse assunto aí pro fim de semana. E agora, vamos falar de Alexandre Matos. Muita gente perguntando, cadê o Alexandre Matos? Tá aparecendo pouco, tá falando pouco. Existe um motivo, né? O Alexandre Matos, ele não tem mais aquele papel de preponderância dentro do elenco do Cruzeiro. Acabou, então, o Pedro Júnior assumindo algumas funções ali que antes eram do Matos, por isso que o Matos não tem aparecido tanto. E aí, Pance, nessa situação toda, para um profissional que tem um nome no mercado, claro, né? Ele veio ao Cruzeiro sob a chancela do Pedro Lourenço, acabam aparecendo algumas possibilidades. E o Santos é uma delas. O Santos é uma delas. Tem uma outra equipe também, eu conversei com o Alexandre Matos, ele me falou que ele tem muita lealdade ao Cruzeiro, ao Pedrinho por ter aberto as portas para ele do Cruzeiro. Mas óbvio, né, que ele está ouvindo propostas, né? E se for realmente da vontade do Cruzeiro, né, até do profissional deixar o clube, isso pode acontecer. Também se for da vontade do Santos em contar com o profissional.
Então vamos ver, né? A verdade é que há uma possibilidade bem grande realmente do Alexandre deixar o Cruzeiro, caso essa proposta ela seja robusta, se ela agrade também, enfim. Ele até me disse que algumas outras coisas podem acontecer. Uma sondagem ele recebeu, ele não me adiantou o time. Mas quem sabe essa situação possa ser resolvida e o Alexandre Matos, que, como você disse, deixou de ser o protagonista do futebol, ele possa ir para outra equipe. É isso. Então tem essa situação envolvendo o Alexandre Matos. O Santos já buscou, segundo a gente apurou, o Matos para dizer que tem um interesse. O Matos vai ouvir aí então o que o Santos tem para oferecer, mas o Santos também sondou aí o Fabinho Soldado, que está no Corinthians com o bastidor turbulento lá, a saída de presidente. Então, são esses dois nomes aí que tem mais força, quem sabe, para assumir a cadeira que foi deixada por Pedro Martins, que pediu demissão do Santos. Pedro Martins, que já foi diretor de futebol do Cruzeiro. Pans. Pois é, deixa eu só trazer as participações. O Hermes está aqui mandando mensagem lá em Itamaraju, na Bahia. O Matheus Carvalho está em Uberlândia. O Gilberto Muniz está em São Paulo. O Vadeir Santos em Montes Claros. O Samuel Rodrigues está em Governador Valadares. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês, sempre representando o nosso Cruzeirão com muita excelência. Tamo junto. A Patrícia Neves tá mandando, ela só não falou de onde ela se encontra, mas mandou aqui também um recadinho. Tem alguém que mandou aqui, ó, Itamaraju, na Bahia. O Hermes, você falou do Hermes. Grande abraço pro Hermes. É isso, galera, para você também mandar o seu recado, de onde você tá participando, de onde você acompanha. Manda lá, ó, tô acompanhando em Salvador, tô acompanhando em Vitória, tô acompanhando em Massachusetts, tô acompanhando no Barreiro. Sabe quem tá acompanhando todo dia? Quem? Tá rolando uma obra lá na minha casa, você já sabe, tá quase perto para fazer um churrasco. Bom, tô esperando. E tem os dois camaradas que estão trabalhando para mim lá, o Caeté e o Ió. Ó! Eles ficam assistindo o YouTube da Itatiaia, o pacotão de notícias do Cruzeiro, ouvindo a Itatiaia direto. Um abraço para eles também. Um abraço pra turma que acompanha a gente. Fiquem com Deus. Até o próximo pacotão de notícias do Cruzeiro. Valeu! Tamo junto. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!